Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje damos início à terceira aula que finaliza a maratona Multiplicando Patrimônio. Se você não assistiu à primeira e à segunda aula, eu sugiro que assim o faça. Assim terá melhores condições de aproveitar a terceira aula. Você também pode compartilhar essa aula com alguém que possa se interessar. Vamos lá! Pode compartilhar com um amigo, conhecido que você acha que gostaria de conhecer mais sobre esse assunto. E, importante, você pode compartilhar essa aula com o seu esposo ou sua esposa que vão fazer parte contigo desse plano. É só copiar o link dessa página e enviar para ela, para essa pessoa, no caso, e aí ela vai ter acesso às 3 aulas. Nessa terceira aula, depois de descobrir e exercitar a fórmula para a construção e multiplicação de patrimônio, agora vamos aplicar essa fórmula. Isso mesmo, será uma aula prática para que você possa fechar o seu entendimento sobre o método, para tirar algumas dúvidas e com isso ter a consciência que esse sistema é para você e vai lhe ajudar a atingir os seus objetivos. E baseado nesse sucesso e no sucesso repetido que eu tive com o método e que outras pessoas tiveram acesso com os meus ensinamentos, eu vou mostrar um caminho seguro para você também ter o seu. Um método simples, eficaz e inteligente que eu chamo de método plantar. Na aula 2, vamos recapitular. Vimos sobre as 4 principais formas de construir e multiplicar patrimônio. Formas essas que vão atender às diferentes necessidades e estágios em que você se encontra. Poderá servir para adquirir um imóvel sem pagar o triplo do valor dele. Poderá ser aplicado em upgrade de um imóvel, um novo imóvel para lazer, por exemplo, ou para quem quer quitar um financiamento imobiliário, ou até mesmo o que eu sempre indico para ter retornos expressivos, vendendo a carta ou comprando imóveis para geração de renda e de forma alavancada, usando a estratégia de autoquitação. Uma maravilha, um patrimônio que se paga sozinho. E agora, para a gente começar de fato essa terceira aula, eu quero que você veja o que o William e a Milena têm a dizer sobre o método. Então, sobre a nossa experiência com o consórcio, foi bem positivo. Nós estamos realizando uma etapa bem importante da construção da nossa casa. Agora veja também o exemplo do Jorge, que acreditou no nosso trabalho e colheu seus frutos. Eu já fazia consórcio antes, que eu não sabia que funcionava dessa forma. Foi uma aula, foi show mesmo. E aí acabamos que aquele dia saímos com um consórcio assinado. E aí, beleza, eu ia pagar, era 400 e uns quebradinhos por mês. 405, 406 por mês. Foi contemplado no consórcio. No 4º mês dela, foi contemplado. E agora é só ver o que tu quer fazer com o dinheiro. Daí ou eu continuava pagando, né, e poderia usar o valor da carta, ou eu poderia vender a carta contemplada, né. Também quero que você veja a felicidade da Perla, que eu tive a oportunidade de dar a notícia pessoalmente. Parabéns pela contemplação! Fiquei bastante feliz, não esperava e foi uma surpresa muito grande. Muito bom, ela me fez chorar, agora já passou. E agora, o Paulo, que teve a felicidade de ser contemplado com apenas 5 parcelas investidas e teve um lucro completamente surreal. Oi, Paulo, tudo bem? Se eu tô te ligando é por um bom motivo. Tu imagina qual pode ser? Sério, você foi contemplado! Ao invés de usar essa última aula para fazer um breve resumo das aulas anteriores e concluir, eu preferi adotar um sistema de debate com as dúvidas que me são encaminhadas. Não poderia terminar a maratona sem interagir de alguma forma com quem me acompanha. Logo, vamos às dúvidas. Uma cota de consórcio pode realmente me trazer segurança financeira? É preciso entender que não se chega a nenhum lugar sem um roteiro, ou seja, sem um método que estabeleça um caminho, o tempo a ser percorrido e as ações necessárias para chegar aonde quiser. Um exemplo bem simples. Você precisa ir ao trabalho, até um determinado restaurante para almoçar com uma grande amiga, precisa escolher um caminho.
separar um tempo para o deslocamento e, de acordo com o caminho e o tempo escolhidos, definir se vai caminhando ou vai dirigir até o restaurante. Se vai andando, o caminho provavelmente não será o mesmo da outra opção, que seria ir de carro. O tempo que você tem livre para um deslocamento e o outro também é fundamental na decisão do meio de transporte que você vai utilizar. Além disso, pesará na escolha outros fatores, como, por exemplo, se está chovendo, se está um lindo dia de sol. São muitas as decisões a serem tomadas, no entanto, parece serem tomadas em um segundo, né? Por quê? Porque você tem um roteiro, tem estratégia bem definida em sua mente e como organiza a sua vida no dia a dia. Quando se tem um roteiro, um método, faz toda a diferença. Então, eu não ofereço uma cota de consórcio. Quem oferece isso são vendedores comuns de consórcio ou um banco para atingir as metas deles. Eu apresento um método que chamo de plantar, que investe em cotas de consórcio para que o tempo devolva esse investimento com expressivos retornos. Lucros que constroem e multiplicam patrimônio, lhe trazendo tranquilidade financeira. Se você acompanhou a minha história, sabe que eu já usei esse roteiro. Se acompanhou os testemunhos que eu ofereci nas minhas aulas, sabe que o roteiro também deu certo para outras pessoas. O método foi criado a partir da minha experiência pessoal que se expandiu com outras experiências. Um método testado e comprovado. Para ter segurança financeira, não seria melhor colocar um valor em poupança, tesouro, bolsa de valores? A oportunidade que uma cota de consórcio oferece em relação a essas opções citadas é garantir duas importantes condições simultaneamente. Segurança, no caso do consórcio certo, feito do jeito certo, e expressivo rendimento. Deixa eu te explicar melhor. Algumas opções de investimento oferecem segurança. Outras, quando bem-sucedidas, oferecem rendimentos expressivos. Apenas as cotas do consórcio certo, feito do jeito certo através do método plantar, tem as duas vertentes. Poupança é muito seguro, mas o rendimento muitas vezes não cobre sequer a inflação dos outros produtos. Não falo do índice oficial da inflação, falo da inflação dos imóveis, por exemplo. Nas grandes cidades do país, em geral, o preço do imóvel subiu muito além do que é a inflação oficial e da correção da poupança. Logo, é seguro, mas não garante o poder de compra. As aplicações no Tesouro Direto, renda fixa e variável rendem mais. Também são muito seguras e, em geral, garantem o poder de compra, mas não trazem os rendimentos expressivos, logo não ajudam no processo de alavancagem financeira necessário para dar o salto que você precisa. Como assim o salto que eu preciso? Se fizer as contas, vai perceber que R$1 milhão não é mais tanto dinheiro assim. Pensando do modo conservador, se conseguir juntar R$1 milhão, terás uma renda extra na aposentadoria entre 4 e 5 mil. Claro, estamos falando de valores atuais. Não falamos de valores no futuro, onde tudo será mais caro. Enfim, R$1 milhão não é muita coisa. Mas, e aí vem uma dúvida, como juntar tudo isso aportando pouco? Impossível nas aplicações mais comuns. Se não tem rendimentos expressivos, o cenário muda. Rendimentos expressivos a Bolsa de Valores pode te oferecer, quando em um cenário mais especulativo, com muito conhecimento de mercado, logo com muitos riscos também, né? Você pode perder tudo, é muito arriscado. O que você precisa para dar um salto e ter segurança financeira? Só uma cota de consórcio, do consórcio certo, feito do jeito certo, no método plantar te oferece. Rende muito com a venda da carta contemplada, como foi no caso de muitos testemunhos vistos nas outras aulas e como foi o caso do Jorge, que você viu no começo dessa aula. Mas também não só vendendo a carta contemplada,
Como mostrado nas aulas, também rende muito quando contempla e adquire um imóvel com vocação para locação, porque paga pouco por ele, meia parcela até ser contemplado, né? E quem pagará o restante será o seu inquilino. E o imóvel ainda vai se valorizar dia após dia. Ainda falaremos mais sobre isso, tá? Mas no consórcio, quando investe com regularidade, tem segurança porque não tem como perder dinheiro. O princípio do próprio sistema de consórcio é uma poupança coletiva, com rendimentos bem acima do tradicional, porque precisa manter o poder de compra de todos os consorciados. Qualquer cota de consórcio traz essa segurança financeira? Como dito nas aulas, para o método plantar não serve qualquer cota de consórcio. Precisa ser a cota do consórcio certa, no grupo certo, porque o método investe em um caminho que encurta a distância entre o ponto de partida, baixo investimento, e o ponto de chegada, alto rendimento. E não é qualquer cota de consórcio que permite percorrer essa distância em curto, médio e longo prazo. Como já dito, no consórcio certo, feito do jeito certo, não importa quanto você contempla, pode sempre te trazer expressivos rendimentos. Mas, para isso, precisa de características específicas, como, por exemplo, a meia parcela até a contemplação, um sistema que te permite a estratégia de acelerar a contemplação, transferência de cartas contempladas, entre outros detalhes que existem para aproveitar e potencializar o método. Todo mapa, roteiro e método precisa conhecer bem o caminho que será percorrido. E o método plantar conhece bem o de cotas que foram escolhidas a dedo. Por isso, a aplicação acaba sendo sempre simples e eficaz. Como é possível ter baixo investimento e alta rentabilidade? Investir pouco e render pouco, ou ainda investir muito e render muito, muitos investimentos oferecem. Agora, investir pouco e render muito, pouquíssimos investimentos podem trazer. Por quê? Porque no universo financeiro é impossível encurtar essa distância sem alavancar. E a alavancagem quase sempre remunera bem por causa dos riscos envolvidos. E aí reside justamente o grande diferencial do método plantar. Usando uma cota de consórcio certa, feito do jeito certo, faz alavancagem sem oferecer riscos. Tá aí uma grande oportunidade, porque o método plantar tem alavancagem sem riscos, e o que difere de outros investimentos que têm alavancagem com riscos. Vamos retomar o conceito de alavancagem de Arquimedes. Me deu uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. Percebemos que sem a alavanca não seria possível levantar o peso do mundo. As próprias forças não dariam conta. Uma alavanca financeira tampouco se baseia nas próprias forças. Precisa do dinheiro de outras pessoas. Só a junção de forças do dinheiro alheio com o próprio é que pode produzir esse resultado extraordinário. Um homem levantando o mundo. No mundo financeiro, altos lucros. No método plantar, a alavancagem é sem riscos porque se apoia no sistema de consórcios, que em si não depende da volatilidade do mercado. Em bom português, não depende dos altos e baixos da política, da economia, do dólar, das guerras, da epidemia, não se influencia por nada disso. Como o crédito é reajustado de acordo com todos esses altos e baixos, não tem como perder dinheiro. Você vai ter o seu crédito reajustado para garantir o poder de compra. Não importa o que aconteça. E dependendo da época da contemplação, vai poder vender esse crédito sempre com muito lucro. Não importa a crise que o país esteja. Ele é regulado e fiscalizado pelo Banco Central. Já a alavancagem financeira em outros pontos de apoio não oferece a mesma garantia. Seja em um negócio próprio, empreendedorismo, por exemplo, seja um investimento na bolsa, que precisa que as ações sejam compradas na baixa e vendidas na alta para ter lucros expressivos. Enfim, tanto no empreendedorismo quanto no mercado de ações, não há nada que garanta com segurança o retorno.
vai depender sempre de outros. Bem ao contrário do consórcio, uma poupança coletiva que precisa entregar o crédito. Qual é a diferença do consórcio certo, feito do jeito certo, para um consórcio comum? O consórcio certo, do jeito certo, começa pela possibilidade de pagar meia parcela até a contemplação, ou seja, você investe metade do dinheiro para ter o crédito todo liberado. Quando você vende a carta de crédito, vende com muita rentabilidade, porque pagou metade do que teria pago em outros consórcios que possuem o pagamento da parcela integral. Quando compra um imóvel com muita vocação para locação, tem muita rentabilidade porque pagou pouco e quem termina de pagar é o inquilino. E ainda vai ganhar com a valorização do imóvel, que valoriza-se a cada dia. Para quem compra para ter o primeiro imóvel, também tem muita rentabilidade, já que pagou pouco enquanto ainda pagava aluguel. Agora, então, se livra do aluguel, pode pagar mais e não será tanto quanto em um financiamento, e por tanto tempo. E até para quem comprou através de um financiamento, pode se livrar desse financiamento também tendo muita rentabilidade, já que investe pouco enquanto ainda arca com as pesadas parcelas do financiamento, o aluguel que o banco cobra, na verdade, né? E depois que contempla, pagará bem menos por metade do tempo. Além disso, o consórcio certo, feito do jeito certo, permite uma estratégia que acelera a contemplação. Qual é a estratégia para ser contemplado? A estratégia consiste, primeiramente, em fazer os aportes dentro da data prevista. Se paga na data certa, tem o direito de participar da assembleia, logo também dos sorteios. Mas sorteio é sorteio, logo precisamos de uma estratégia clara para nos diferenciar dos demais participantes do grupo. Você está investindo metade da parcela, então, na medida do possível, se puderes aderir a 2 ou mais cotas, as suas chances de contemplação já vão aumentar. Vamos usar lances estratégicos, onde vamos usar a tua própria carta para pagar esses lances, conforme eu expliquei na aula 2. Isso permite que o crédito ainda possa ser vendido com lucro por bastante tempo. Agora, entre as pessoas que fizerem a oferta desses lances, será contemplada a que tiver feito a oferta e tiver o número da sua cota mais próximo do número que saiu no sorteio da Loteria Federal. Agora, o grande diferencial são os lances fidelidades. Nessa edição, eu separei grupos que têm estratégias especiais de lance fidelidade. Lance de 6 meses. Somente quem paga 6 meses consecutivos em dia pode ofertar esse lance. Pode ser pago usando uma parte da tua própria carta. Temos como histórico que apenas 50% das pessoas do grupo participam desse lance. Lance de 12 meses. Somente quem paga 12 meses em dia tem direito a esse lance. Isso é uma novidade em alguns grupos. Poucos grupos têm essa característica. Logo, se metade participa do lance fidelidade de 6 meses desse lance, muito menos participarão. Para quem paga em dia, isso será muito relevante para contemplar em um curto e médio prazo, sem precisar desembolsar nenhum valor do bolso e assim construir o seu patrimônio. No consórcio certo, do jeito certo, pensar em lances estratégicos vale muito mais do que ter menos pessoas no grupo, ou até mesmo vale muito mais do que grupos com mais sorteios. Por que a venda da carta contemplada rende tanto assim? Como eu disse nas aulas anteriores, o Brasil tem as taxas de juros mais altas do mundo. Logo, o custo do financiamento é altíssimo. Quando se financia, em geral, se paga até o final 2, 3 vezes o valor inicial do crédito adquirido. Tanto dinheiro que, dividido em parcelas mensais, precisa ser pago em muito tempo. É muito dinheiro em muito tempo. Lembra da aula que eu comparo financiamento com consórcio? Vamos retomar aquele exemplo. Já desconsiderando uma entrada de 20% que o financiamento é obrigatório, vamos imaginar que para comprar um imóvel se precise de um crédito de 400 mil. No consórcio, até o final, paga-se 492 mil, com uma parcela de 2.430, em 16 anos e meio.
Já no financiamento, será um total de R$ 1.164.000, com parcelas iniciais de R$ 4.310 em 35 anos. No financiamento, há parcelas bem maiores pagas em mais de o dobro de tempo, se comparando com o consórcio. E lembre-se sobre as correções. Conforme já explicado nas aulas anteriores, elas se aplicam nos dois casos. No consórcio, se considerar o tempo, ainda sai muito mais barato. Então, muita gente, quando quer comprar um imóvel, descobre a opção das cartas de crédito contempladas. Uma opção bem mais barata, mesmo com o ágio que é pago para a transferência da carta contemplada. Quem quer comprar um imóvel imediatamente paga, porque percebe a besteira que é fazer um financiamento, já que perderia muito dinheiro. Já você que é proprietário dessa cota se beneficia com a situação. Planejou, fez aportes regularmente, sem pressa, foi contemplado, pagou apenas meia parcela, investiu pouco e vende por muito. Terá dupla alavancagem. Dupla alavancagem porque pagará meia parcela e terá acesso ao crédito integral. E depois alavancagem novamente porque recebe o dinheiro do comprador em ágio e em relação ao crédito todo, enquanto você aportou poucas parcelas. O imediatista sempre transfere renda para o estrategista. Quem quer e não tem plano, não tem método, não tem roteiro, paga muito mais para quem tem planejamento, usa método e tem o roteiro. Você pode escolher que lado você quer estar. Perder muito sem o método ou receber muito através do método plantar. E tudo o que tem a fazer é se esforçar para destinar uma pequena parte da sua renda com regularidade. Assim, trocará tempo por expressivos rendimentos. Porque o método usa a aquisição de imóveis para construção e multiplicação de patrimônio? E o que isso tem a ver com a aposentadoria? Quando falamos em um futuro tranquilo, não dá para contar com a previdência pública. A cada tempo pode acontecer uma diminuição do valor e um aumento nas contribuições. Por quê? Porque não se pode brigar com matemática. Por quê? Porque o governo vai sempre se favorecer dessa conta. Para você ter uma renda de R$ 5.000 mensais para contribuir com a sua aposentadoria, você precisa ter um patrimônio de R$ 1.000.000 aproximadamente. Se você quer ter uma renda maior do que isso, já sabe, tem que ter um patrimônio maior do que R$ 1.000.000 aproximadamente. Qual é a estratégia mais segura para ter essa renda? Será que é aplicar em espécie e perceber que a sua aplicação diminui dia após dia e a qualquer momento pode cair na tentação de extrapolar e usar esse dinheiro? Ou será que investir em imóveis com vocação para locação e ter uma renda passiva segura que entra todos os meses, sem falar na valorização desses imóveis? Qual será a estratégia dos milionários? Um exemplo do MEC, por exemplo, que falamos já, que recebe muito mais em aluguéis do que nas próprias franquias e nas próprias lojas, mesmo assim sendo a maior do mundo. O método plantar foi organizado atento a todos esses detalhes, tanto que usa cotas de consórcio imobiliário, para que você tenha a opção de adquirir imóveis e tenha renda passiva com eles. De qualquer modo, não. Com método e estratégia, pagando pouco por eles, deixando que seu inquilino faça a quitação deles quando, por exemplo, você fizer a aquisição de imóveis. Adquirir imóveis e ter autoquitação é outro exemplo de dupla alavancagem do método plantar. Não só porque lhe permite dar início a um novo ciclo, mas porque você paga pouco em relação ao custo do imóvel. Compra imóveis com vocação para locação, como por exemplo, estúdio, residências em locais turísticos, galpões bem localizados e deixa que o seu inquilino paga para você até quitá-lo. E ainda tem o benefício da valorização do imóvel. Eu não quero ter imóveis e o que eu faço se não der mais lucro à venda da minha carta? Para quem não quer ter imóveis no patrimônio, aplicar o crédito da carta contemplada também é uma ótima possibilidade para sacar uma quantidade enorme de dinheiro ao final. Vou dar um exemplo prático
disso. Uma cota de consórcio com crédito de R$500 mil, quando contemplada na metade do prazo, usando um índice de reajuste de 7%, estaria com crédito atualizado de R$859 mil. Quando contemplada, automaticamente a carta, enquanto não utilizada, vai para uma aplicação financeira e passa a render juros até o momento da sua utilização ou até o final do grupo. Então imagine nesse exemplo que o crédito esteja em 859 mil e seja aplicada a uma taxa aproximada de 0,8 ao mês, até o final do plano. Seria possível sacar mais de R$2 milhões em espécie. É ou não é uma grande bolada para quem começa pagando parcelas de R$ 1.397, mesmo considerando que depois da contemplação a parcela seja integral? Experimente fazer os cálculos de quanto uma pessoa receberia se usasse outro tipo de investimento. Por exemplo, do aplicativo lá do seu banco. Compare valores, sem falar no risco de usar o dinheiro para outra finalidade nesse caminho. No consórcio não existe esse risco. Já estamos chegando no final da nossa terceira aula. Acredito que você tenha assistido até aqui e esteja se perguntando. Você já deve estar consciente de como a estratégia do método Plantar pode fazer com que você alcance os seus objetivos futuros, seja para o sonho do seu imóvel, seja para dar o upgrade no seu imóvel atual ou quitar um financiamento, seja ainda para a tão importante segurança financeira para o seu futuro, para a sua aposentadoria. Inclusive, vimos juntos que se aposentar bem não basta juntar um pouco de dinheiro para o futuro. Precisa, de fato, construir um patrimônio relevante. Mas, como falamos, para isso precisamos de estratégia, para que esse patrimônio seja de fato construído e não só isso, seja multiplicado ao ponto de atingir esse objetivo. Justamente por isso eu preparei algo muito especial para te ajudar nessa jornada. Em uma pesquisa recente feita no final de 2023, aponta que 70% dos idosos acham que o dinheiro de uma aposentadoria não é suficiente para viver. É o que diz a pesquisa. E eles estão certos. Você vai depender do INSS e você terá apenas duas opções. Ou terá que reduzir drasticamente o seu padrão de vida, literalmente contar as moedas. Ou pior, terá que depender de parentes para se manter. E isso é o que você quer? Eu tenho certeza que não. Por isso que você precisa o quanto antes ajustar isso para que a sua realidade futura seja diferente da maioria dos brasileiros. A grande maioria não vai se manter no futuro e terá que viver uma vida extremamente medíocre. E olha, mesmo que você já guarde dinheiro todos os meses, nós vimos que infelizmente só isso não é o suficiente para você ter uma vida digna no futuro. Você terá mais absoluta certeza de que a maneira que estás investindo vai lhe garantir uma renda superior à renda que você tem hoje lá no futuro? Por exemplo, se você ganha hoje R$4 mil, você tem certeza que a forma que você está investindo vai lhe gerar uma renda de 4 mil ou mais? Você vai precisar de mais ou menos R$8 mil mensais. Com os mesmos 4 mil, você mal e mal vai pagar as suas contas. E eu nem estou considerando o efeito da inflação. 4 mil hoje valerão muito menos do que 4 mil daqui a 10 anos. Basta você ver, em 10 anos atrás, o preço médio de 1 quilo de café, que era de aproximadamente R$13,88, enquanto hoje apenas 500 gramas custam acima de R$15. Logo, o preço do quilo do café quase triplicou de preço. O café é um exemplo, isso acontece com todos os itens que consumimos, em maior ou menor proporção. Será que conseguimos que a nossa renda mensal supere esse efeito da inflação e ainda tenha uma sobra para que aproveitamos a vida? Pois bem, aqui está a boa notícia. Eu vou te entregar um caminho concreto para isso. No final dessa aula só vai depender de uma decisão sua entre construir uma alternativa eficiente para esse futuro
ou deixar tudo como está e deixar as consequências do que virá. Você vai poder adquirir o seu primeiro imóvel de forma estratégica e inteligente, sem precisar comprar à vista, sem precisar mexer nas suas economias, ou ainda mesmo que você nem tenha valor para isso guardado. Você não precisa ter dinheiro guardado. Se tiver, melhor, mas não precisa. Você pode comprar um imóvel sem precisar financiar e pagar 3 imóveis ou mais, visto que a TR vai aumentar ainda mais a conta que você fez. Você pode trocar de imóvel ou até mesmo ampliar ou reformar o seu imóvel. Pode quitar um financiamento imobiliário caso tenha. Pode ter lucros investindo e vendendo as suas cartas contempladas. Pode comprar imóveis para que esses gerem renda para lhe bancar no futuro. E como consequência, melhorar a sua disciplina financeira. Digo isso porque todos os dias eu recebo depoimentos de pessoas que não conseguiam guardar dinheiro ou investir. E todos os meses depois que aderiram ao método ficou muito comum. Não falham mais nenhum mês. Eu recebo depoimentos de pessoas que não conseguiam guardar ou investir todos os meses. E depois que aderiram ao método, isso ficou comum. Não falham mais nenhum mês nesse processo. Como você já sabe, o método não é uma cota de consórcio pura e simplesmente, mas ele utiliza o sistema de consórcios de forma estratégica para gerar alavancagem, economia e disciplina para promover essa multiplicação de patrimônio necessária para que seu futuro seja melhor. No consórcio certo, você precisa que o grupo tenha características essenciais e ainda mais importante, você precisa saber exatamente o que fazer com ele, que é o jeito certo. Você vai ter a oportunidade de fazer o seu investimento diretamente comigo, com a minha empresa. E olha que de arrancada eu vou te dar 6 bônus, que são essenciais para que você tenha resultado. Sem esses bônus, pode esquecer, será a loteria. Iniciando o teu investimento comigo, terá acesso aos seguintes bônus. Bônus número 1, consultoria inicial. Terá uma conversa personalizada, individual, uma chamada de vídeo, onde poderás ver o nosso rosto, poderá nos conhecer. Uma conversa franca e aberta, onde teremos a liberdade de entender o seu momento e te ajudar na escolha do melhor plano para a sua realidade. Se você quer investir para a venda da carta, se quiser comprar um imóvel para uso, para investimento, enfim, são realidades diferentes, são estratégias diferentes para cada caso que são alocadas em grupos diferentes. Nós entendemos e faremos isso para você, de forma transparente e clara para que você tenha o seu resultado. Você não vai ser atendido por um robô. Bônus número 2. Garantia da compra da carta após a contemplação. Através do nosso programa de compra garantida, nós garantimos a compra da sua carta assim que ela contemplar, caso a sua opção seja a venda da carta. Quanto pagamos? Nós vamos pagar entre 17% e 22% em relação ao seu crédito. Eu posso oferecer isso para alguns consorciados justamente pela alta demanda que existe por crédito contemplado. Nós compramos de forma imediata e depois, com calma, vamos realocar essa carta no mercado para que alguma pessoa que tenha pressa em adquirir um imóvel compre. Bônus número 3, assistência à aquisição. Se o seu desejo for a compra de um imóvel, na contemplação teremos um serviço para lhe ajudar com todo o processo para que seja 100% seguro, para que você compre um imóvel que não tenha riscos e não tenha nenhum tipo de problema. Por trás disso, existe uma equipe administrativa e jurídica para lhe ajudar nesse processo e fazer com que esse imóvel seja de fato um gerador de receita e não uma dor de cabeça. Foi o caso do William e da Milena que você viu lá no começo do vídeo. O atendimento da Cativa e da Aline, da equipe dela, né? Da Letícia, foi muito importante para que a gente pudesse, desde a escolha da carta, né, entender os procedimentos
e seguiu sendo muito positivo no pós-venda, né? No momento da documentação, essa parte a gente teve todo um assessoramento da equipe, que com certeza foi um diferencial. Foi muito ali. Importante. Foi muito importante e facilitou os trâmites para que a gente pudesse dar celeridade ao processo. Bônus número 4, suporte online. Através dos nossos canais de atendimento, você terá à disposição todo o suporte necessário, além de ferramentas que darão uma resposta rápida, como um link para emitir seu boleto, um acesso ao aplicativo, uma área restrita do cliente, onde poderás realizar as suas consultas de forma autônoma, caso assim você quiser. Bônus número 5, acompanhamento mensal. Não basta fazer o seu consórcio e pronto. Acompanhamos mensalmente o seu investimento. Iremos realizar os lances acordados, sejam os lances que são pagos pela própria carta, sejam os lances que envolvem alguma oferta específica. Isso tudo previamente alinhado na consultoria, ou seja, zero preocupações para você no seu dia a dia. Os lances não são automáticos, precisam ser ofertados mensalmente. Isso já é um dos motivos que diferencia a sua cota das demais comercializadas Brasil afora, que não tem essa regularidade na oferta dos lances e dependem do cliente fazer essa oferta. Bônus número 6, curso compacto de construção patrimonial. Se você gostou das 3 aulas e gostaria de ter acesso a esse conteúdo e esse ensinamento por mais tempo, você pode ter. O conteúdo dessas aulas será disponibilizado para você durante 1 ano, a partir da data de início do seu investimento. Nesse tempo, poderás consultar as aulas e rever quantas vezes quiser. Quantas vezes você comprou algo e perdeu o manual? Ou quantas vezes você comprou e sequer recebeu as instruções de uso? Então, isso não acontece nesse caso. Eu poderia te cobrar por isso, você sabe, isso tem muito valor. Mas eu não quero. Isso não está ligado ao meu propósito. Mas é claro também, obviamente, eu não posso trabalhar de graça. Por isso, eu montei um negócio para conseguir te entregar isso de forma eficiente e mais organizada. Fundei a Cativa Investimentos, que é a minha empresa. Uma empresa focada em entregar resultado para você através do método Plantar. Você estará fazendo o seu consórcio comigo e contará com o apoio de toda a minha equipe, que são profissionais dedicados a seus projetos. Somos uma das empresas mais bem avaliadas no Brasil no nosso segmento. Fomos premiados já em 5 anos consecutivos e, por último, entre as 10 maiores empresas do segmento no Brasil. Não é pouca coisa, não. Esses números não são meramente informativos, são uma resposta à grande quantidade de resultados que acumulamos para mim e para outras pessoas através do método Plantar nesses últimos 5 anos. Ah, mas você está vendendo o seu produto, então obviamente vai me dizer que é melhor. Nós não administramos grupos de consórcio, não criamos grupos só para nós, porque haveria um conflito de interesse. Se o grupo fosse meu, óbvio que eu diria que ele é o melhor, mas ele não é meu. Eu literalmente seleciono a dedo grupos específicos de empresas específicas que estão alinhadas ao propósito de entrega de resultado do método. Com que autoridade eu posso dizer isso? Justamente porque aqui na Cativa Investimentos temos profissionais com certificação CPA 10, uma certificação entregue pela ABAC com a autorização do Banco Central do Brasil. Portanto, eu escolhi alguns grupos da HS Consórcios, uma administradora com mais de 30 anos de história, além do mais, obviamente, que em uma administradora credenciada e autorizada pelo Banco Central, conforme a certidão que eu lhes apresento. A HS Consórcios é uma empresa relevante no setor de consórcios. A HS pertence ao Grupo Erval, uma empresa com mais de 60 anos de história, um grupo de quase 20 empresas, absolutamente sólido. Além do mais, atualmente a HS Consórcios é a maior administradora de consórcios do Brasil no setor imobiliário. A HS Consórcios comercializou em 2023
17,9 bilhões em créditos. Ela tem uma contemplação mensal de 1.500 pessoas, tem mais de 25 mil cotas ativas e já entregou mais de 80 mil bens. Perceba que a sua cota será efetivada em uma empresa absolutamente sólida e isso é importante. Agora, por outro lado, você não precisará lidar com essa empresa gigante, ligando para um 0800, ficando na fila, porque todo esse processo será feito por nós. Não só o atendimento diário, mas o desenvolvimento de estratégias para que tenhas resultado. E outra, o processo é feito de forma segura, transparente, 100% de forma digital, em todas as partes do Brasil, tanto na sua adesão na cota, quanto depois no processo de venda da cota ou da aquisição de imóvel, tudo digital. Presta atenção, você não vai precisar tirar R$1 do seu bolso sem antes ter acesso a todas as informações da cota devidamente cadastradas e efetivada nos portais da HS Consórcios. Resumindo, você terá a estratégia do método Plantar, o suporte do método, tudo desenvolvido e acompanhado por profissionais capacitados e certificados que validaram um plano específico para os seus objetivos e para o desenvolvimento do método. Se você estava ansioso para saber os valores dos planos, a sua espera acabou. Detalhe, como é o normal no mercado de consórcio? Um crédito de 150 mil, você tem uma parcela mensal de 1.025. Um crédito de 300 mil, você tem uma parcela mensal de 1.845. Mas esse tipo de plano não atende quem quer formar e multiplicar patrimônio. Precisa de algo mais, precisa de valores com parcelas baixas para que possa investir em mais cotas ou em cotas maiores e precisa de estratégia com lances específicos. Por isso eu selecionei 4 tipos de grupos de acordo com a sua capacidade mensal de investimento. Vamos ao plano Plantar, que é de 180 meses. Segue então aqui na tela as opções de plano para você analisar com o valor de crédito, parcela e prazo. Esse é o plano Plantar Iniciante, 180 meses, um plano para quem está no começo da jornada. Ele tem créditos de 100 a 150 mil, com investimentos mensais a partir de 341,50, até o crédito de 150 mil com uma parcela inicial de 512,25. Agora, o plano Conquista, que é em 200 meses, plano para quem deseja investir em cotas de grupos melhores, com mais probabilidade de contemplação. Esses grupos permitem que você faça o maior número de cotas para aumentar de forma exponencial as suas probabilidades de contemplação. Com pouco mais de R$1.000 mensais, você já consegue investir em 2 cotas. Esse grupo, então, ele tem créditos de 200 mil, com parcelas iniciais de 615, até 400 mil, com parcelas de R$1.230. Lembrando que esse grupo é o que tem o lance fidelidade de 6 e o de 12 meses. Agora o plano Plantar Master de 220 meses, que é um plano para quem deseja um custo efetivo menor e tem um projeto específico de investimento imobiliário futuro. Ele tem créditos de 500 mil com meia parcela de 1.397,50 até 700 mil com uma meia parcela de 1.956,50 mensais. Esse também tem o lance fidelidade no 6º mês e após a parcela 12. Claro, desde que você pague sempre de forma pontual. Agora o plano Plantar do Milhão. Ele também é um plano de 220 meses. É um plano para quem já está em outro nível financeiro, um grupo seleto que reúne somente os melhores investidores, cada um com seus projetos, mas todos com o anseio de uma construção patrimonial. Nesse grupo estão os grandes empresários. Esse grupo tem créditos de 800 mil, com parcelas iniciais de 2.236, até créditos de 1.500.000, tendo um investimento mensal de 4.192,50. E nesse grupo também temos o lance fidelidade a partir do 6º mês e a partir da parcela 12. Então, recapitulando, somente no primeiro plano que não temos essa condição de 2 lances
fidelidade, que são lances que obrigatoriamente você vai concorrer com bem menos pessoas. Como oferta exclusiva dessa edição da maratona, você poderá pagar a sua primeira parcela sem a necessidade de pagar nenhuma taxa de adesão. A sua primeira parcela já vai garantir a sua adesão. Ela poderá ser paga no cartão de crédito, Pix ou boleto bancário. Quer outro motivo para comprovar a segurança do sistema? Pois vamos lá. O sistema de consórcio é regido pela Lei 11.795 de 2028, que garante as regras do sistema e a confiabilidade do sistema. Confiabilidade do sistema de consórcio e a proteção do consorciado que está fazendo o seu investimento. Nunca é demais reforçar que tudo isso fiscalizado pelo Banco Central do Brasil. Isso garante a saúde financeira das empresas, dos grupos e a certeza de que todo o seu recurso está sendo bem gerido e você terá o seu resultado assegurado. Chegou a hora de você agir, a hora de provar que você quer ter, construir e multiplicar o seu patrimônio. Chegou a hora de você provar para você que você quer ter um futuro melhor. Provar para mim, não, de maneira nenhuma. Provar para você mesmo. Esse resultado será colhido por você. Eu estou colhendo os meus há mais de 15 anos investindo nesse método, construindo e multiplicando o meu patrimônio. Nesse momento eu declaro oficialmente abertas as inscrições para o método Plantar. Aqui na tela estou disponibilizando um código QR Code com o link para você se inscrever. Abaixo desse vídeo também deixei disponibilizado um botão para o formulário. Também está na descrição do vídeo. É um link que dá acesso a um formulário com apenas 8 perguntas breves que me ajudarão a encaixar o melhor atendimento para você. Você preenche e ao final já clica no link para fazer o agendamento pelo WhatsApp da sua consultoria. É importante, clica no link para gerar esse contato pelo WhatsApp. Os agendamentos serão de acordo pela ordem que nós receberemos esses WhatsApps, ok? As vagas serão disponibilizadas a partir de agora. Como o nosso atendimento é individual e as vagas são limitadas, não podemos prometer que haverão vagas para todos. Às vezes pode acontecer de ter vaga num grupo e não ter no outro. Talvez, inclusive, justamente aquele que você quer. Por isso é importante que você se inscreva o quanto antes para garantir o seu atendimento e ainda para poder escolher um horário de sua preferência. Lembra lá do bônus 6? O curso compacto de construção patrimonial será disponibilizado para quem se inscrever até domingo à noite e efetivar o processo de adesão dentro da próxima semana. E antes de finalizar, eu quero te dar um presente especial e surpresa, que eu garanto que será absolutamente significativo para o seu projeto, para a sua construção de patrimônio. Um presente que irá crescendo e ganhando vigor com o passar do tempo, assim como seus investimentos no método Plantar. Como símbolo do meu comprometimento, eu estou colocando a chave do seu futuro imóvel junto nesse presente. Só que eu só darei o presente para quem se inscrever nesses primeiros dias e fechar a sua cota de consórcio do método nesses primeiros dias. Quem se inscrever até segunda de noite, às 23h50, ganhará o presente. Todos os bônus. Eu quero dar esse privilégio para você que participou da Maratona Multiplicando Patrimônio. Esse privilégio, essa oferta, esse presente, todos esses bônus, o curso compacto não será oferecido novamente tão cedo. Não está disponível a qualquer momento. Muito obrigada pela companhia de vocês ao longo desses últimos dias. Eu e meu time te esperamos do lado de cá para te atender e agendar sua consultoria dentro das suas necessidades para planejar o seu futuro. Nós vamos te ajudar no melhor plano, aquele ideal para ti. Até mais!